Vamos tratar dos embargos de declaração. Os embargos de declaração têm uma natureza recursal, né? E é uma natureza recursal ao próprio órgão decisório. Então, pode ser dirigido ao juiz contra a sua sentença e pode também ser dirigido ao tribunal contra o seu acórdão. Os embargos de terceiro reserva essa natureza de recurso dirigido para o próprio órgão, para questionar a sua decisão com relação a erro, obscuridade, contradição e omissão da sentença ou do acórdão. Algumas decisões judiciais são tão particulares, são tão raras que elas conseguem conter erro, obscuridade, contradição e omissão. Uma única decisão consegue reunir esses 4 elementos. Às vezes outros, porque nós temos o erro propriamente dito, que é um erro dentro da sentença, certo? Pode ser um erro numérico, e nós temos o outro tipo de erro que é por falta ou a fundamentação da sentença direciona para a esquerda e o juiz dá a sentença direcionada para baixo, ou ao contrário, direcionada para o outro lado. Então, esses embargos aí, eles precisam de um pouco de esclarecimento com relação a esses equívocos, esses enganos cometidos pelo magistrado ou pelo colegiado de magistrados com relação à sua decisão. Então nós temos aqui algumas decisões e eu selecionei uma em que o juiz faz uma alegação, e essas decisões em que eu advogo são de vários estados, várias unidades da federação. Esse daqui o juiz, para deixar de conceder o direito, me fala no cumprimento de sentença que existe coisa julgada e o direito já foi satisfeito, confundindo coisa julgada com cumprimento de decisão. Um absurdo, não é? Mas as falhas ocorrentes na sentença e nos acórdãos atravessam esses entretantos aí. Vamos primeiro falar do erro, então. O erro propriamente dito. Então, o erro se desdobra em erro propriamente dito e erro de fato. O erro propriamente dito é o erro normal. O juiz erra no número, erra ao calcular o juro. Às vezes ele manda começar a contar o juro a partir de determinada data, ou ele omite, ele não manda, não é? Mas nós estamos falando de erro primeiro. Então, no erro, ele acaba errando uma parte numérica. No erro sobre premissa equivocada ou erro de fato, o juiz se engana com relação ao conteúdo da decisão, dá uma fundamentação e depois acaba direcionando para outro lado a sua decisão, certo? Então, quando que ele comete o erro de fato? Quando ele, por exemplo, na fundamentação, ele direciona que vai dar que a pessoa tem direito, e aí quando ele passa a decidir, ele muda, ele diz que não tem direito, certo? Então esse é um erro gravíssimo dos juízes e dos tribunais também. A obscuridade. A decisão remete ao prejuízo de entendimento. Não se entende pela ausência de clareza da decisão, tornando ininteligível aquela decisão do juiz. Às vezes a decisão do juiz ou do tribunal, ou por vezes, vamos colocar, contraria a própria lógica, não é? A lógica é contrariada e por vezes ofende princípios, como o princípio do contraditório da ampla defesa e principalmente o princípio do devido processo legal, quando há essa obscuridade aí. Então essa obscuridade aí é uma negação de direito, uma negação de clareza do magistrado. E quando o embargante chega nesse ponto aí, ele faz o quê? Ele busca nos embargos que o juiz esclareça aquele ponto.
E o juiz, por vezes, para não esclarecer, ele fala que os efeitos são infringentes, ou seja, a mudança, a decisão nessa sentença, nesse embargo de declaração, e daí ele prefere se omitir ao trazer o esclarecimento, ou trazer a luz nessa obscuridade, onde há o que? Essa escuridão, ele precisa iluminar essa escuridão. Na contradição, o que acontece na contradição? A falta de coerência da decisão. Não é? Ela transforma, não é, num direcionamento que a sentença acaba direcionando e depois decide. Esse direcionamento ele se torna contraditório. Né? Ele não se firma em fundamento nenhum, por exemplo, tem documento, algum instituto jurídico e o juiz se contradiz na sentença. Ao invés de se referir àquele instituto ou aquele fundamento, ele não utiliza fundamento nenhum. A omissão, o juiz deixa de dizer o direito. Então, os fundamentos e a parte dispositiva da sentença direciona para um lado, ou o juiz deixa de expor, de trazer a parte dispositiva da sentença, ou do acórdão, não é? Então acaba o quê? Ficando ausente aí uma dessas elementares. E em suas falhas aí da sentença do acórdão, elas são assimiladas como omissivas quando essa decisão deixa de tratar dos fundamentos, acaba maculando a decisão, então, para a passagem do plano para o plano da invalidação. Torna inválida uma decisão dessa, que traz essa omissão, porque acaba faltando a ela uma fase importante, uma fase constitutiva da sentença. Então, essas contradições, como eu estava dizendo, podem ser internas e também podem ser externas. Nós temos um caso que a outra parte reconheceu o direito e o juiz, na sentença dele, ele teve a capacidade de não conceder o direito a outra parte reconhecendo. E existiu o direito. O juiz estava advogando, não é? Para a parte. Se a parte reconheceu o direito, cabe ao juiz reconhecer o direito, dar o direito. Por que o juiz vai se negar a dar o direito? Então, nesses casos aí, a função dos embargos é corrigir essas situações aí. E a doutrina ela eu vou até encontrar aqui uma doutrina, ela é rigorosa quando se trata de embargos, porque chega a dizer o quê? Que essa falha aí, essa falha é grave, não é? O órgão julgador, então, não franqueia escolher o fundamento, a disposição, ele precisa segurar nos autos, não pode sair dos autos omitindo, contradizendo, errando, né, equivocando-se aí, então, ou tornando obscura a sua decisão. Ele precisa então do quê? Ele precisa de apresentar o conteúdo da decisão, para não necessitar